Bom dia pessoal! Começando a semana aqui a todo vapor com uma live incrível que você não vai querer perder. Hoje eu vou chamar aqui uma amiga, companheira de jornada aí de estudos, que vai falar um pouquinho para vocês sobre a influência dos alimentos no equilíbrio das emoções e ela já está aqui. Eu vou deixar que ela se apresente, profissional que eu confio muito, que eu admiro bastante o trabalho. E é com muito prazer que eu chamo minha amiga hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre alimentos e emoções. Oi, Mo, tudo bom? Vou te convidar aqui. Vamos para você entrar. Tá conseguindo me ouvir? Bom. Mas deixa eu entrar a tua imagem aqui. Tudo bem? Tudo Só não certo. carregou, você tá me vendo e tá me ouvindo direitinho. Carregou ainda a tua imagem. Cíntia, você tá vendo a Monique? Ou é só aqui para mim que não... Ah, agora vai aparecer. Apareceu. Tudo bom? Eu tô bem, e você? O som tá bom? Você tá me ouvindo bem? Para mim é ruim. Para você Agora o quê? eu tô. Desculpa. E você? Consegue me Ah, tá. ouvir? Consigo. Às vezes a Eu, internet dá uma... eu consigo, e você consegue? Também, tô te ouvindo bem. A Cíntia falou que tá ouvindo bem a gente, a Jaque acabou de entrar aqui também. Carlos, bem-vindo! O pessoal tá começando a entrar aqui na live. Bom, eu vou pedir para você se apresentar para o Ótimo. pessoal, né? Nada melhor do que você para falar do seu trabalho, o que você faz. E para mim é um super prazer te receber, né, amiga? Você sabe. Estou bem feliz com essa live nossa. Eu também estou muito feliz, o prazer é meu, Ju. Então vamos lá. Meu nome é Monique Zacher, eu sou nutricionista holística, tá? Esse é um novo ramo aí da nutrição. E eu sempre gosto de falar que a nutrição holística, ela é o médico, como a gente pode dizer, é o médico clínico geral. É como se fosse o clínico geral da nutrição. Por quê? Porque é o paciente como um todo, né? A gente não divide os sistemas do corpo como na medicina, que é comum, né? Tem dor no estômago, vou no médico do estômago. A nutrição holística, ela vai olhar todos os teus sistemas do corpo, todos os teus órgãos. Ela vai na causa raiz das questões, tá? Que não está só, muitas vezes não está só no físico. Então a gente vai olhar para todos os teus corpos também. O corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo energético. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem um paciente que ele, às vezes, ele tem muitas crenças ou ele tem um nível autossabotador. Então, a gente tem que ir mais a fundo no nível psicológico desse paciente, porque ele precisa mudar um hábito, né? E muitas vezes ele não é porque ele não quer, ele realmente não está conseguindo. Está sendo muito difícil para ele. Então, a gente vai olhar esse paciente pelo todo mesmo, para em todas as questões, para depois a gente estar equilibrando aí todos os sistemas e todo o organismo da pessoa. É Show isso. de bola. Então é um resultado bem mais profundo do que uma nutrição comum, digamos assim, que vai olhar só o que você come e o que você... Uma dieta nova. É bem mais profundo, então. Isso, é muito mais aprofundado. A gente vai além do alimento, né? A gente trabalha aqui bastante autoconhecimento e um dos pontos principais é trabalhar a parte energética do paciente, porque hoje a gente já sabe que somos seres... Você está conseguindo me ouvir, Ju? Está conseguindo me ouvir? Eu estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Então tá. Eu tô. Se o Então a pessoal gente tiver alguma trabalha essa... dificuldade, coloca aqui nos comentários, mas eu tô ouvindo bem, sim. Então tá bom. Se alguém não estiver ouvindo, avisa a gente, por favor. Então a gente trabalha muito a parte energética, porque todo mundo já sabe que somos seres, que somos luz, né? Então a gente tem que trabalhar o quê? A parte energética do paciente. Equilibrar essa parte energética, elevar a vibração, tá? Para aí a gente reestruturar a pessoa. Porque eu elevando a vibração,
Muitas vezes, como eu tinha citado, o paciente ele não consegue mudar o hábito. A gente tem hoje na sociedade muitas pessoas que estão depressivas, só que elas não caem na cama. Elas, às vezes elas nem sabem que elas estão infelizes, que elas estão nesse estado. E esse tipo de pessoa é muito complicado para ela conseguir ir para uma academia, para ela mudar um hábito, fazer uma receita diferente. Então ela fica ali naquele estado mais de inércia. Então a gente já vai elevar a vibração dela para ela abrir o horizonte, né? E começar a ter mais vitalidade, mais vida, para começar a mudar os hábitos, né? Que é a parte mais importante da nutrição, é você realmente mudar os seus hábitos. E você sente muita dificuldade do pessoal, Mo, nessa questão, assim, pela tua experiência, os pacientes que você pega, existe muita dificuldade? Como que é o retorno, assim, como que as pessoas respondem à nutrição, ao acompanhamento holístico da nutrição? Ele é rápido, ele demora? Como é que funciona? Então, aí depende de cada paciente, né? Cada pessoa é uma pessoa. A gente geralmente começa. Eu vou explicar como é que é o tratamento, então, para vocês. Eu trabalho com medicina quântica, tá? Então, eu uso um aurímetro, que é um mecanismo de metal, que eu entro no campo áurico do paciente e eu vou testando, tá? Energia dos órgãos, alimentos que são compatíveis ou não com o seu campo, com a sua energia, né? A gente verifica vários tipos de intoxicações no corpo. Então, a gente vai iniciar com uma detoxificação desse organismo. Aí a gente vai limpar metais pesados, que hoje a gente tem metais pesados no próprio agrotóxico, em cremes, na água, né? Em pasta de dente. Nosso sistema aí está todo intoxicado, né? Nossa alimentação. Então, todo ser humano tem a necessidade de detoxificar o corpo, tá? Para detoxificar o organismo. A gente vê também parte de parasitas, que isso quase não é muito comentado dentro da medicina convencional. Então, a gente olha também para esse lado e vai limpando o corpo do paciente todo para depois a gente estar fazendo todos os tipos de ajustes, de suplementações, se precisar de energia para algum órgão. Por que a gente fala energia do órgão? Porque como nós somos seres de luz, quando você vai ficando doente, o seu órgão, né? Até uma pessoa, quando ela está perto da morte, ela vai perdendo energia, né? Então, o que a gente precisa fazer? Se esse órgão está ficando doente, ele está perdendo energia, eu preciso voltar a colocar energia nesse órgão e equilibrar esse. Né? Então, a gente usa aqui só suplementação natural, tá? Nada de sintético. E Legal. junto à alimentação, claro, né? A alimentação que é o mais importante aí, com certeza, os orgânicos, né? Que esses sim não vão ter os venenos, né? Que hoje em dia nosso solo já está contaminado, né? Então é meio complicado a gente falar, nossa, 100% que não vai ter veneno ali. Mas a gente tem que se ajudar. Já ajuda bastante. Bacana. Vamos Bacana. lá, Bom, minha primeiro, amiga. boas-vindas aí, pessoal que está entrando, né? Quero dar as boas-vindas para o pessoal que está entrando, bastante gente entrando aí, amigos, seguidores, enfim. E agora o palco é todo teu, amiga. Eu te convidei, falando para o pessoal que entrou agora, para falar um pouquinho como é que os alimentos influenciam nas nossas emoções. Então, onde é que o que eu como vai influenciar na forma como eu me sinto, na minha visão de mundo. E agora eu deixo para você colocar aí o teu conteúdo e o pessoal, conforme for fazendo as perguntas, nas pausas que você der, eu vou fazendo aqui para você, tá bom? Tá certo, então. Então, eu vou começar falando de um assunto que eu acho muito importante, tá? Que é a influência das emoções, tá? Na nossa saúde. A gente tem, né? A gente chama o intestino de segundo cérebro. E por que é tão importante a gente estar com um intestino saudável? Porque ele vai diretamente influenciar em todas as nossas emoções. Então, os alimentos, sim, podem influenciar, tá? Nas nossas emoções. Não é só físico, se eu tô magrinho, se eu tô gordinho, não. Às vezes a pessoa tá magra, mas ela não está se alimentando bem e ela não está observando que isso está influenciando na saúde emocional dela. Então, no intestino, a gente tem todos os neurotransmissores que a gente tem no cérebro, tá? Então, a gente tem lá dopamina, serotonina,
melatonina, grelina, leptina. O que é tudo isso? Hormônio da felicidade, hormônio do bem-estar, hormônio do sono, hormônio da saciedade. Então, a gente tem tudo isso no intestino. Então a gente tem que cuidar com muito carinho com o que a gente come, com o que a gente ingere, como é que está o nosso estado de estresse ou não, tá? Porque isso sempre vai influenciar. E não é só tipo, mas eu vou no banheiro todo dia, né? Então não é só dessa forma que a gente avalia, tá? Claro, tem que ver se você está indo bem, não resistência ou não, mas a gente avalia de uma forma mais profunda dentro da nutrição, tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Quando a gente fala do glúten, não é coisa de nutricionista que, ai meu Deus, agora... Porque o nosso trigo, ele foi modificado em laboratório, tá? A gente não tem mais o trigo lá da época, né, antiga, Sim. o trigo era maravilhoso. Ele foi modificado no laboratório. Então, hoje a gente tem 40 vezes mais glúten, tá? Então, nas nossas farinhas aí, nos nossos bolos, nos nossos pães, nas nossas bolachas, no nosso macarrão, tá? E o glúten, o que ele é? Ele é uma proteína que faz parte do trigo. Quando o padeiro está fazendo o pão não fica cru, ele não fica assim pegajoso. Isso é o glúten, tá? Então, ele faz parte do trigo. Porém, tem 40 vezes mais glúten. Então, isso é uma cola, né? Já foi usado como cola até antigamente. Então, se você está comendo em excesso, muito carboidrato, muito farináceo, isso começa a prejudicar principalmente o teu intestino. Então, não é que não pode comer, é o excesso disso, tá? É comer todo dia, comer pão de manhã. Então, às vezes, isso pode estar te prejudicando e você não sabe. Vai te deixar ansioso, tá? Pode alterar o teu sono, pode deixar você estressado. A gente fala que o trigo, quando em excesso, ele causa a emoção da tristeza também. Então a pessoa começa a se sentir triste, não sabe nem por quê. Existe depressão nutricional, que a pessoa entra em depressão e a gente muda a alimentação dela e depois ela sai desse estado, tá? Então, assim, o intestino ele é importantíssimo. Como a gente está num meio que a gente já não tem mais alimentação muito saudável, a gente já está, muitas pessoas numa cidade muito poluída, a gente está recebendo energia eletromagnética de tudo, de celular, de antena. Então, tudo isso vai afetando a nossa saúde, tá? Então, como a gente não tem como, às vezes, não lidar com isso, né? Porque não tem, eu vivo numa cidade grande, eu vou ter que lidar com isso, né? Então, o importante é sempre estar fazendo uns tipos de as limpezas e se alimentar da melhor forma que você puder e sempre estar atento às suas emoções, porque o intestino ele vai falar da sua emoção. Se o meu intestino está hora solto, hora preso, né? Intestino muito preso são pessoas muito ansiosas, pessoas que não estão respirando, o intestino prende. Tem muitas pessoas que, não tô toma água, toma 3 litros de água até e não vai no banheiro mesmo assim. Enquanto não acalmar, não respirar, o intestino vai prender. E muitas pessoas também com o intestino muito solto. Então, você sempre tem que avaliar se você está fora do estado de saúde, tá? Então, tá ali também intestino solto, você tá excretando um monte de vitamina e mineral que você já não tá absorvendo, tá? Então, observar e observar muito as emoções. Eu não tô bem, meu intestino não tá bem. Eu tô bem, meu intestino tá bem também, tá? Então, fica de olho nisso, que isso é bem importante. Se houver alguma pergunta para fazer a respeito, tá? Pode fazer. Eu tinha visto uma pergunta aqui do Jai. Eu vou voltar aqui para ver as perguntas do pessoal, porque o Jai tinha feito uma pergunta aqui. Deixa eu voltar para pegar. Peraí. E era sobre, se eu não me engano, sobre farinha. Deixa eu voltar aqui para pegar. Aqui, ele colocou, o Jai Delson, a farinha de Eu posso tomar com água? Essa pergunta do Jai. Repete para mim, Ju, não consegui entender tua pergunta. Tá cortando. Ele perguntou se a farinha de maracujá realmente é boa para controlar diabetes. Uhum. E aí, como tomar e se pode tomar com água? Conseguiu entender? Se pode tomar com água.
Consegui. Ela não é uma farinha ruim. Dentre as farinhas, ela é uma farinha boa, tá? Mas para controlar, tem muitos outros alimentos que eu considero bem mais benéficos, tá? Que a gente pode tá usando. Então, primeiro de tudo, muito alimento verde, tá? Couve, suco verde, clorela também é um ótimo alimento é um ótimo suplemento natural, que é um alimento para fazer a limpeza do organismo, tá? Linhaça, gosto bastante de usar a linhaça triturada, também vai ajudar bastante. Todos os tipos de sementes também, né? Isso ajuda a equilibrar. Chá de moringa, tá? Oleífera é um grande alimento, mas deixa eu só concluir, que eu acabei não concluindo a pergunta dele. Se ele pode tomar com água, eu prefiro que ele coloque na própria alimentação mesmo, tá? Para estar consumindo. O que mais que a gente pode estar usando? Todos os tipos de verdes que você pode pegar e fazer um sucão mesmo, tá? Você bota couve, bota salsão, lá dentro você bota gengibre, você bota cúrcuma em pó, que é o açafrão da terra. Também vai ser bem benéfico para te ajudar aí no controle da diabetes. Legal. A Jaque está perguntando... A Jaque está perguntando, amor, não sei se você está me ouvindo bem, mas se eu tô. Pocidum, é isso? Eu acho que nem eu não sei pronunciar, se é realmente bom para usar em pães. Acho que deve ser isso. Ela fala que ela gosta de usar para dar liga, se ela pode usar nos pães, se é saudável, enfim. Pode, ótimo. O psyllium é ótimo, ele é ótimo para o intestino, ele é fibra, tá? Principalmente quem tem intestino preso, ele é maravilhoso e pode também colocar no suco, tá? Não sei se vocês, né? A maioria das pessoas já conhece, mas você pode fazer um suco. Você coloca a couve orgânico, coloca metade de uma fruta, para quem tem aí diabetes já evitar fazer só o suco verde mesmo, tá? No máximo um limãozinho, mas para quem não tem, coloca metade de uma fruta, ou uma maçã, ou pera, ou uma fatia de abacaxi. Aí você coloca água de coco ou água mineral, uma moedinha de gengibre e uma moedinha de cúrcuma. Pode ser em pó também, que é um suco que ele é mais simples, mas é prático para o dia a dia, tá? Daí só bater no liquidificador e para quem quiser pode coar, mas não tem necessidade também. Pode tomar ele puro. E aí você pode colocar o psyllium também como opção, tá? Fica maravilhoso e super nutritivo e saudável. Show de bola, amor. O pessoal agora não para de perguntar, porque falou de alimento que eu posso comer o que eu não posso. Lota de pergunta, né? Mas se você quiser depois continuar teu conteúdo, eu volto nas perguntas depois. O Jai perguntou também se a clorela tem contraindicação para transplantado renal. Para transplantado renal, não. Porém, aí a gente tem que verificar a quantidade, tá? Para você estar tomando. Aí a gente tem que alinhar isso, certinho. Mas não tem, você pode estar tomando sim, não tem problema. É só ter cautela em questão da quantidade de miligramas que você vai tomar, tá? Legal. Foram essas as perguntas. Tá. Então, eu vou dar continuidade aqui, que eu acho que é um assunto que é bem bacana, que muita gente me pergunta como fazer para não descontar, né, as minhas emoções na alimentação. Porque muita gente tem isso como fuga, né? Cada pessoa de um jeito, né? Umas pessoas vão acabar indo para comida, outras fazem outro tipo de fuga, mas a maioria acaba indo para alimentação, tá? Então, o que acontece? Toda vez que eu tô com desequilíbrio emocional ou tô passando por algum problema, eu acabo desequilibrando o meu organismo, tá? Só que muita gente não percebe que a gente tá numa era que as pessoas às vezes não estão se encontrando, estão meio perdidas, não sabem exatamente o que querem fazer. Porque a gente já tá uma energia que o planeta tá te trazendo para isso. Qual que é a tua missão? O que a tua alma tá querendo te dizer? Né? Que você tá fora do seu caminho.
né? Porque a gente veio aqui para se descobrir, para se amar primeiro, né? Antes de tudo. Então a gente acaba tendo um vazio existencial, né? A gente fica realmente, a alma ela fica com vazio, ela quer te chamar de volta e você não observa, porque tá com a mente às vezes muito agitada, e aí você começa a comer para preencher esse vazio, tá? Geralmente acontece muito isso. Ou eu não estou dando conta das minhas emoções, eu não estou me observando, tá? Isso é autoconhecimento. Então eu tenho que me conhecer, né? Em primeiro lugar, olhar para mim, tudo vem de dentro, tudo que eu vejo fora, que eu amo e que me incomoda, existe dentro de mim, tá? Então, olhar para esse interno e começar a observar os teus sentimentos. Como é que eu tô me sentindo? Eu tô feliz, eu tô triste, eu tô angustiado? Qual que é esse sentimento? Tá? Porque o corpo tá falando, só que a gente não olha. Então, primeiro de tudo, observar isso, tá? Principalmente se você perceber que você está num desequilíbrio, comendo em excesso muita comida, comendo muito rápido. Então, já começar, peraí, o que está acontecendo de errado, tá? Uma coisa que as pessoas quase não fazem é pedir, né, o que a gente pede para o universo. Me mostre. Se eu não estou me sentindo bem, estou comendo demais, me pede, porque ele vai mandar, ele vai te mostrar o caminho certo, ele vai começar a te dar dicas, vai começar a te trazer profissionais certos que vão começar a te alinhar e te ajudar nesse caminho de autoconhecimento, né? Então, a gente também tem muita crença limitante e a gente também tem como é que eu vou dizer? A gente muito se auto-sabota, né? Então, se eu pegar, eu chamo de a roda da vida, né? São todos os setores da minha vida. E eu começar a olhar ao meu redor e ver o que não tá bom. Não tá bom no financeiro, não tá bom no relacionamento, não tá bom prosperidade, espiritualidade. É onde o que não tá bom, você vai saber que é onde você tem crença limitante. É muito fácil identificar, né? Então ali existe crença, existe algo de quando eu era pequeno, foi falado para mim e eu coloquei como verdade dentro da minha cabeça. Isso pode ser qualquer assunto, né, Ju? Tipo, vou dar um exemplo aqui que a Ju fala de autoestima. Eu acredito que o amor dói, por exemplo, né? Então eu acreditei, cresci acreditando que o amor dói. E eu levo isso para a vida adulta. Então toda vez eu vou ter um relacionamento, alguma situação que vai acontecer de eu sofrer, né? E geralmente, por isso que eu falo, a gente tem que olhar para dentro, não para fora, porque geralmente a gente vai olhar e vai julgar o outro, mas não é o outro, é você, sempre é você. Né? Isso já é um tipo de crença que a pessoa já tem que limpar. E muita gente tipo de crenças em relação à comida. Se você, por exemplo, era pequenininho, alguém te obrigava a comer, ou alguém falava que você não era bastante, ou alguém falava que você estava gordinho, que você não estava bonito. Aí você vai levar isso para sua vida adulta. Tá conseguindo me ouvir? Você vai levar isso para sua vida adulta, tá? Então, muito importante. Para mim tá falhando um pouquinho, amor. Eu vou olhar as perguntas do pessoal. Vou olhar as perguntas do pessoal agora. Para mim, de vez em quando, a tua internet falha. Então, para o pessoal que está perguntando, se por acaso não ouvir a resposta, fala aqui que a gente repete. Eu vou voltar aqui nas perguntas que estão fazendo, que é para te perguntar aqui, tá bom? Uhum. A Cristiane, ela perguntou assim. Oi. Pode falar. Vamos fazer um pouco de pergunta e um pouco de conteúdo, né? A gente Beleza, aí fica legal, a gente consegue interagindo com o pessoal, fica legal, sim. A Cris perguntou o seguinte, vê se você me escuta. O suco com maçã com água de coco, o suco de maçã com IME, não sei o que a Cris escreveu aqui, mas com água de coco, se aumenta a imunidade. Agora, não sei o que é esse IME que ela colocou aqui, se digitou errado, mas se o suco de maçã com água de coco, mais algum componente, aumenta a imunidade ou não.
Com certeza, né? Todos os alimentos saudáveis que a gente conhece, eles vão ajudar na imunidade. A gente tem muito, uma hora ficar endeusando o alimento, daqui a pouco endeusar outro. Existe muito isso, né? Principalmente dentro da nutrição. Eu acho que Sim. assim, a gente não tem que ficar endeusando, porque é o equilíbrio e uma junção de vários alimentos. Por isso que você tem que ter a variedade. Não comer só a mesma fruta, não comer só o mesmo tipo de legume, não só a mesma folha. Você tem que fazer variedade o máximo possível, porque todos esses alimentos que são saudáveis, eles têm uma infinidade ali de vitaminas e minerais diferentes. Por isso que você tem que comer todos, né? Então, isso aumenta a imunidade. Todos os alimentos saudáveis vão ajudar a você aumentar a sua imunidade, tá? Mas é bacana sim, pode estar consumindo que vai ajudar com certeza. Legal. O Jai perguntou se o arroz integral realmente traz benefícios ou se já mudaram muito os processos industriais. O arroz integral tem sim seus benefícios, tá? Eu gosto muito do arroz integral, principalmente porque ele tem bastante fibra, né? Além de ter as vitaminas, ele tem bastante fibra. Então, ele vai ajudar em processo de emagrecimento, tá? Porque as fibras sempre vão ajudar nesse processo. Ele ajuda a dar saciedade, que isso é muito importante. Às vezes a pessoa está comendo ali o dia inteiro os carboidratos simples, né? Que é o arroz branco, os pães, a batata. E isso não traz saciedade. Então passa uma hora, duas ali, ela já está morrendo da fome e está beliscando de novo. Tá? Então, principalmente isso, ele é bem bacana para quem precisa aí de uma alimentação mais regrada e ter mais saciedade. Daí você consegue seguir aí ao longo do dia mais tranquilo, tá? Isso também a gente pode falar da batata doce, tá? Em comparação com a batata convencional, com a batata normal. A batata doce, ela tem mais fibra e ela também vai te trazer mais saciedade que uma batata comum, tá? Mais alguma Show. pergunta? Tem. O Jai está falando aqui que quer te chamar no WhatsApp para marcar uma consulta online. Se você permitir, eu passo o seu WhatsApp para ele te chamar depois, então. Com certeza. E aí você vai falar para o pessoal como é que eles te acham, como é que marcam consulta, enfim, né? Sim, com certeza. As perguntinhas depois que a gente não conseguir responder, aqui ao vivo, depois eu respondo para vocês, tá bom? A gente pode falar. Falando ali que eu estava dando continuidade, falando dessa parte como se afuga pela alimentação, né? Aí você se pergunta, tá, e agora o que que eu faço? Eu comecei a identificar as minhas emoções. Eu identifiquei quais são minhas crenças. E agora, né? O que que eu faço? O que que pode estar me ajudar a equilibrar de novo, né? Ou limpar essas crenças, né? E claro que vai de cada pessoa. Algumas pessoas têm um processo muito mais profundo, né? Mas a meditação é algo que auxilia muito. Porque meditar não é só, eu vou ficar na paz. A meditação, ela vai limpando todo o teu inconsciente, porque a gente acessa 5% só da nossa mente. Se eu perguntar, como é que é a Juliana? Ela vai falar 5%, né? 95% a gente é o que está aqui dentro do inconsciente que a gente não acessa. Então, todo tipo de trauma, tudo que aconteceu de ruim na minha vida, eu vou jogando lá numa gavetinha, né? Isso vai repercutindo na minha vida e eu nem sei que é isso aqui que está repercutindo na minha vida de adulto. Então, a meditação, ela ajuda a você a desfazer esses traumas, essas crenças. E o mais legal é que você não precisa saber o que é. Não precisa saber o que aconteceu comigo quando eu tinha 2 aninhos, que às vezes eu identifiquei como ruim. Às vezes não é ruim, mas eu identifiquei como ruim, né? Então, a meditação, ela vai trazer toda essa limpeza, vai te ajudar a elevar a tua vibração, vai te ajudar a você mudar hábitos, você levantar todo dia e querer treinar, você querer consumir alimentos mais saudáveis, tá? Então, essa é uma das dicas que eu vou dar. Ju, você tá me ouvindo? Deu uma Tá, travadinha, né? mas eu Tá agora eu conseguindo me voltei a te ouvir? ouvir. Travou um pouquinho, mas eu voltei aqui. E, gente, a gente tá no Mercúrio, toda vez que a gente tá, os astros, né, estão no Mercúrio retrógrado. A internet é um pouquinho mais falhadinha mesmo. O telefone é comum, tá? Então, Tá.
Fora a quarentena, junta com a quarentena, junta com tudo, e aí buga a internet, não tem jeito. Mas tá, eu acho que tá. Eu tô entendendo o que você fala, apesar das travadas. Se o pessoal não entender, eles perguntam de novo. Eu posso te fazer mais algumas perguntinhas que estão aqui, Mo? Ou você prefere seguir com o conteúdo, depois eu volto? Faz uma perguntinha e depois a gente segue. Escolhe alguma Tá. perguntinha para fazer. A Jaque tinha perguntado se vontade de comer doce à noite é ligado a algum desequilíbrio emocional ou não. Pode ser, como não pode ser, tá? Mas assim, eu ia falar que pode ser emocional ou hormonal. Só que assim, para você desequilibrar hormônios, você tem que ter desequilibrado o emocional primeiro. Então, resumindo, é 100% sempre tudo emocional, porque é o teu emocional que desequilibra o teu corpo, tá? Então, querer comer chocolate também, o que a gente vai ligar? O chocolate, ele causa o aumento da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, tá? Então, observa as tuas emoções. Como eleva aí a serotonina, o que o teu inconsciente pede? Quero ficar feliz. Então, come chocolate. Porque daí é uma sensação de bem-estar e felicidade que o teu inconsciente, que o teu corpo sente, tá? Mas é um bem-estar momentâneo, né? Uhum. Então, você vai cada vez querer comer mais chocolate para o teu corpo sentir essa sensação, tá? Então, por isso que é importante a gente ir para as técnicas ou pedir ajuda de um profissional que consiga trabalhar essa parte emocional, tá? Porque a gente está indo na causa também, né? Então, isso é bem importante. Show. Tem mais pergunta aqui, mas segue um pouco com o conteúdo se você preferir, que eu volto nas perguntas depois para a gente ir dando sequência, não tem problema não. Tá, então como eu estou falando aí do chocolate, a gente chama isso de alimento conforto, tá? Esses alimentos que você vai consumir pelo teu estado emocional. Como é que funciona isso? Todos os seres humanos, a gente tem uma assinatura energética, como se fizesse uma média da minha energia. Então, eu sou uma pessoa muito medrosa, eu vibro ali mais no medo. Minha assinatura energética fica próximo de pessoas que são mais medrosas. Não, eu sou sempre feliz. Então, vai ter uma média aí da tua assinatura energética. Os alimentos, eles também têm uma assinatura energética. Então, você pode reparar algumas fases da sua vida que você estava consumindo muito alimento, daqui a pouco do nada você parou de gostar, você não quis mais consumir, tá? Então, a gente chama isso de os alimentos confortos, que são os alimentos que você vai entrar em ressonância e você vai consumir em desequilíbrio, tá? Não é que nunca pode consumir, você vai consumir em excesso. Um exemplo, os carboidratos, pães, bolos. O que esses alimentos trazem? Eles trazem um conforto, eles trazem como se fosse um abraço, assim. Tipo, eu quero que alguém me pegue no colo. Acontece muito com pessoas que estão trabalhando demais, né? Que às vezes também às vezes não gostam do trabalho, ou às vezes gostam e estão trabalhando muito, não estão dando conta que estão fazendo mais do que deveria fazer. Então chega em casa, muitas vezes, ou né, passa na rua de chegar em casa e fala, eu mereço. Então o inconsciente fala, olha, você trabalhou o dia inteiro, agora você merece ir lá e comer um pãozinho francês lá bem quentinho da padaria, tá? Todo dia você vai lá e faz isso. Ou aquele pãozinho de queijo, aquela pizza. Então, você começa a entrar nesse processo que você quer se pegar no colo e se abraçar. Tá? Então, observem que quando isso estiver em excesso, tá sendo. Para mim, deu uma travadinha aqui. Você tá conseguindo me ouvir? Travou a tua imagem, mas a tua voz eu continuei ouvindo. Me ouvir? Aqui, para mim voltou. Voltou. Tá me ouvindo agora, amor? Responde aí para mim se vocês estão conseguindo me ouvir. Para mim, deu uma travadinha aqui. Voltou? Voltou, Peraí. né? Peraí, eu tô vendo se o pessoal tá respondendo aqui, se travou ou não. Eu tô te ouvindo, amor. Eu tô te Tá, gente, eu vou ouvindo. continuar. Eu não tô vendo ninguém reclamar, Fala então eu aí, acho que Ju, você hora tá me trava a ouvindo? tua, hora trava a minha, mas vamos seguindo. Muito agitadas, estão com um pensamento muito acelerado, tá? Então, são pessoas que precisam parar e respirar.
Travou? Voltou? Tá me ouvindo? Para mim voltou agora. Você estava falando do pensamento acelerado e aí eu perdi o finalzinho. Tá. Tá, então, Cássio, pessoas que estão com dificuldade de se fixar, estão muito no futuro, muito preocupadas, né? Elas estão não sabendo causar isso, né? Ou uma mudança de profissão, uma mudança de casa, enfim. Você vai observar aí na tua vida qual é a questão que bate para você, tá? Mas também carne vermelha em excesso causa isso. Então, comidas muito apimentadas também, a gente, né, tem que ficar de olho com toda hora eu tô querendo botar pimenta em tudo também. Então, vamos analisar aí as emoções. Deixa eu ver se tem mais algum alimento aí. O doce, né? O doce a gente já sabe que é a pessoa às vezes. Então é isso. Estão falando que a minha imagem sumiu aqui. Será que voltou? Aqui para mim tá aparecendo. Eu acho que é a internet de cada um, né? Eu falo, hora trava a minha, hora trava a sua, hora trava do povo que tá assistindo. Mas a gente vai conseguindo lidar. É isso que tá acontecendo mesmo. Tomar uma aguinha aqui 2 minutos. Tranquilo. Vamos lá. Vou concluir esse assunto. Se alguém tiver aí alguma perguntinha, tá? Pode perguntar. E aí a gente tem mais pergunta, mas aqui. eu vou deixar você concluir, depois eu te faço. Tá bom, porque a gente consegue, né? Vamos ver o tempo aí, né? Que a gente tem 1 horinha aqui. Então, né, a gente já falou dos alimentos confortos, que são os alimentos, né, que eu não posso consumir em exagero. E quais seriam, então, alimentos que seriam bacana para mim estar consumindo, né? Então, vamos lá. Eu gosto de falar nessa hora dos alimentos alcalinos. Falar sobre. A gente tem uma tabela de alimentos que vai do alimento mais ácido para o alimento mais alcalino. Então, a gente vê que o alimento muito ácido não é tão benéfico para a gente, tá? Só que não quer dizer, aí nessa tabela, todo alimento ácido é ruim. Ele não é ruim. Alguns não são ruins. Mas a gente precisa fazer um equilíbrio, tá? Então, o que é legal? Eu consumi 80% da minha alimentação alcalina, 20% da minha alimentação ácida. O que são os alimentos ácidos? Para vocês terem como exemplo, gente, a Coca-Cola, ela nem entra como alimento, tá? De tão ácida que ela é. A tabela começa na acidez, começa no 3, a Coca tá no 2. Então, por favor aí, né? Cautela para quem toma refrigerante, exclua da tua vida. Então, vamos lá, alimentos muito ácidos. Refrigerante, bebida alcoólica, as farinhas, carnes, laticínios, tá? São todos alimentos ácidos. Depois a gente vai para levemente ácido. Então entra ovos, entra feijão, entra arroz, tá? Entra as batatas. Aí a gente já vai indo para um neutro, para os alimentos mais alcalinos. Então, nos alcalinos, o que vai entrar? Todas as frutas, todas as verduras, todas as sementes, os chás, né? Água. Então, quanto mais verde, melhor, tá? Aliás, até quando tem a cor mais forte, a gente pegar aí um repolho roxo, ele é bem alcalino. A couve é bem alcalina. O brócolis, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um equilíbrio disso. Não é que eu nunca vou poder ir no aniversário e comer lá o salinho que tem no aniversário que eu tô com vontade de comer. Mas se não, no meu dia a dia eu tô equilibrando, então ótimo. Como é que eu tenho ali montar meu prato? 50% do prato, ou às vezes até mais, para quem gosta, pegar um outro pratinho e fazer salada, tá? E salada não é só alface, tomate, cebola, que eu vejo muita gente que, eu como salada, só come isso, tá? Então, colocar ali rúcula, fazer variedade. Alface, um dia eu vou comer brócolis, no outro eu vou comer couve-flor, no outro eu vou comer repolho, no outro... E vai no mercado e fala, isso aqui eu comprei semana passada, então essa semana eu vou comprar outro tipo de legume. E vai fazendo essa variedade. Então, consumir ali 50% do prato no mínimo. Botar 2 tipos de folhas, tá? No mínimo, e 2 tipos de legumes, tá, gente? Pelo menos um tipo de legume a 2, tá? E... aí depois porcionar a questão de carboidrato. Quanto de carboidrato
carboidrato é bom para mim? Isso aqui, ó. Fecha a tua mão e olha a quantidade que é bom para você. Né? Bota ali umas 3 colheres de arroz, umas 4 colheres de arroz, né? Uma batata média. Você vai ver o tamanho. Então é muito prático de você ver que é o tamanho aqui, ó, da sua mão fechada. Qual que é o tamanho de quanto de carne eu tenho que comer? Né? Se caso a pessoa come proteína animal. O tamanho da palma da tua mão é a quantidade que você tem que comer. Isso aqui, tá, gente? Não isso aqui. Isso aqui, tá? A gente tá vivendo numa sociedade que fala muito de proteína, né? Toda hora comendo carne, toda hora a gente não tem necessidade de comer tanto, tá? Até quem faz esporte não precisa ter medo que tu não vai ficar sem massa muscular, não. Tá? A gente tem proteína, que é o que vai me dar a massa muscular, não só ela, né, junto com o carboidrato, mas é uma das principais fontes aí. A gente tem proteína em todos os alimentos quase, tá? O brócolis tem proteína, o arroz tem proteína, as sementes têm proteína, o feijão tem proteína, então tem que parar de ficar nessa onda de muita carne, tá? Porque não faz bem consumir muita carne. Então vamos fazer um prato aí bem bonito, que já dá para todo mundo saber mais ou menos a quantidade que cada pessoa tem que comer. Tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre os alimentos alcalinos e ácidos. Acredito que não. Tá. Mais uma coisinha, gente. Como eu já falei, a gente é luz, a gente é alma, né? Então, a gente emana luz. Então, se eu tiver uma alimentação totalmente industrializada, lá com código de barra, que eu compro no mercado, que o alimento já está mais morto impossível, né? Já está mais que morto. Como é que eu vou ter vitalidade? Né? Como é que eu vou vibrar? Como é que eu vou emanar luz? Como é que eu vou me sentir bem? A gente precisa, então, ter a consciência de consumir os alimentos que vêm da terra, porque a vibração deles é maior. Né? Então, se eu sou um ser igual que estou consumindo um alimento que tem energia, eu vou cada vez expandir mais a minha luz, vou cada vez me sentir. Então, se você está se alimentando mal, é certo que você vai estar por esse motivo. Tá bom, gente? Aí, cuidar aí com a alimentação. Show de bola, amor. Tomar bastante água, né? Tomar bastante água. Muita água também. Muito bom. Eu quero dar uma dica, já aproveitando, senão depois eu esqueço, já que a gente está falando. Eu gosto de passar sempre para os meus pacientes água solarizada. Então, assim, você pega uma jarra de vidro, pelo menos uma hora, porque o sol de energia. E ele tem todas as cores lá dentro. E a gente sabe todas as cores ali do arco-íris. Isso é cromoterapia. A gente sabe que as cores são ligadas, né? Nossos chakras, que são os pontos de energia que a gente tem no corpo. Tá? Então, eu fazer uma água solarizada, eu tô energizando todinho o meu corpo. Então, é bem bacana para vocês fazerem ali. Deixa uma horinha no sol essa água e depois toma ao longo do dia. Beleza? Muito legal você ter citado da água solarizada, amor. Eu gosto de fazer água solarizada azul quando eu tô com garrafa, com copo azul em casa, pelo Ho'oponopono que a gente faz, mas não precisa ser necessariamente azul, né? Pelo que você está falando, eu posso deixar uma garrafa de vidro transparente, sempre vidro, né? Não plástico, que vai também funcionar do mesmo jeito, é isso? Se você usar uma de vidro transparente, você vai usar ali todas as cores, né, do arco-íris. Agora, você pode intencionar, por exemplo, ó, com um copo azul, você pode pegar uma jarra azul, você pode pegar uma jarra verde, uma jarra rosa. E sabe o que eu gosto de fazer? Vamos supor que isso aqui é uma jarra, tá, gente? Você pega, pode ser um adesivo, e você escreve o que você quer para você. Porque a gente sabe que as palavras têm poder, né? Então, eu posso escrever amor, eu posso escrever saúde, posso escrever compaixão, paz, e daí você cola na sua garrafa, pode ser com esparadrapo mesmo, escreve, cola e bota no sol, e daí você está intencionando ainda
o que você quer para sua vida. Ah, identifiquei as emoções. Vamos lá, identifiquei baixa autoestima, não estou me amando. Então coloca autoestima. Porque o plástico, quando esquenta, ele solta bisfenol. Então, vai acabar intoxicando aí sua água. Então, pega uma garrafinha de vidro, tá bom? Show de Então, bola. beleza. Vamos lá. Posso dar continuidade, gente? Pode dar continuidade. Depois, como a gente também está no nosso finalzinho de tempo, o que a gente não conseguir responder do pessoal, vocês podem mandar no meu direct ou no direct da Amor, e a gente se organiza aí para responder vocês, tá? Mas pode dar continuidade sim, Mo. E tá. Gente, ali só respondendo aqui, que já tá bem facinho. A garrafa pode ser fechada, pode ser aberta, tá? Não tem problema. Vamos botar mais uma perguntinha aí no ar. Como emagrecer de forma saudável, né? Porque, assim, eu acredito que hoje, no meio da nutrição, as pessoas estão meio que sem... Para mim, né, de forma saudável, é você, primeiramente, mudar os teus hábitos, tá? Porque eu acredito que a dificuldade maior das pessoas é isso. Muito hábito. E assim, gente, dá trabalho, porque você tem que ir no mercado. Daí você tem que ir no hortifruti. Aí depois você tem que chegar em casa, tem que guardar a compra, você tem que lavar, tá? E depois você tem que cozinhar. Então tem gente, claro, tem muitas pessoas que acabam não tendo tempo, mas a gente tem tempo porque a gente quer, para o que a gente prioriza, tá? Então muitas vezes a gente tem preguiça mesmo, gente, de fazer. Então essa eu sinto que é a maior dificuldade das pessoas, porque elas falam, mas eu não dá muito trabalho. Só que assim, você toma banho, você escova os dentes, você estuda, você trabalha durante o dia e você tem que fazer isso. Você está encarnado, você está na Terra, você vai ter que cuidar do teu corpo. Não tem jeito de fugir disso, tá? Ou você a conta chega. Mas eu sou saudável e não como bem. Observa as tuas emoções. Observa se você não está acelerado. Observa se você está dormindo bem. Tem um monte de questões aí que não vão estar legais na sua vida, porque a alimentação realmente é muito importante, tá? E é uma via de mão dupla. Você melhora o corpo, você cuida do corpo, você melhora a mente. Se você fizer os dois juntos, perfeito. Eu vou cuidar da minha mente, vou cuidar do meu corpo, vou cuidar da minha saúde. Aí você começa a seguir, né? Rumo ao sucesso aí. Perfeita Então, consideração, muito bom. Então, falando também de como emagrecer de forma saudável, o emagrecimento ele não está só ligado à alimentação, tá? A gente tem que olhar para todos os campos da vida da pessoa. Se você é uma pessoa que não está sabendo lidar com o teu emocional, você não tem inteligência emocional, você está guardando tudo para você não sabe dizer não, você faz mais do que você deveria fazer, você vai guardar muitas vezes gordura no corpo. Porque o corpo, ele entende que você está guardando lágrimas, você está guardando palavras, você está guardando emoções, ele começa a reter, tá? Muitas vezes a pessoa não está comendo nada já, meu Deus, eu nem estou comendo, e como é que eu não emagreço? Tá? Então, olhar para isso aí, tá? O emagrecimento, você tem que olhar para tudo na tua vida. Eu estou dormindo bem, eu estou saudável, bem, eu tenho crenças limitantes com relação à alimentação, eu estou me auto-sabotando ou não, eu estou fazendo exercício físico, né? Uma junção de coisas. Uma coisa muito importante, como é que está a minha imagem, como que eu me vejo? Porque o cérebro, ele só entende imagem, ele não entende palavra, tá? Ele não entende várias línguas, ele só entende por imagem. Então, se você tá se vendo, vamos supor, eu tô me vendo horrível, eu tô me vendo enorme, nossa, eu tô feio, meu cabelo não tá bom. A tua mente vai criar isso na tua vida, porque é isso que você acredita. Então, primeiro, me imaginar da forma que eu quero ser. Não interessa se eu tô acima do peso, eu tenho que me imaginar como eu quero ser. Porque o teu inconsciente vai começar a trabalhar para isso. Se eu me imagino, nossa, magra e maravilhosa, o teu inconsciente vai começar com que você tenha atitudes de pessoas que são assim, porque ele já tem registrado lá dentro. Você sabe que você, a maioria das vezes, né? As pessoas sabem o que precisa fazer
para estar magra, elas só não estão conseguindo. Então, o teu corpo vai entender, pô, magra, então beleza, então eu vou comer fruta, então eu vou cuidar do meu corpo, então eu vou me amar, então, entendeu? E tô dando só um exemplo de emagrecimento, porque a gente tá falando isso. Mas serve para todos os setores da vida aí, tá? Essa imagem que você faz de você mesmo, para tudo, tá? Perfeito, Mo. Então, O Daniel, ele tinha perguntado, eu dei uma voltada aqui para pegar as perguntas que não tinham sido respondidas. Primeiro, ele agradeceu, né, o bate-papo, falou que ele está aprendendo bastante. E ele perguntou que comidas são boas para quem sofre de refluxo. de refluxo, aí a gente tem que analisar você aí por inteiro, mas cuidar com alimentos farinhas, tá? Então, cuidar muito com esses alimentos, porque eles vão realmente causar esse refluxo. Alimentos muito condimentados também, tá? Principalmente esses temperos prontos que muitas pessoas compram. Ajinomoto, caldo quinor. Ai, gente, não sei se eu posso falar marcas. Mas falei. Mas, então, cuidar aí com esse tipo de alimentação muito condimentada, tá? Então, uma alimentação mais natural possível, tá? Comida de verdade, sempre, tá? Então, isso Show. vai ajudar bastante. Então, vamos lá, para dar tempo aí da gente terminar. Então, eu tô falando do emagrecimento, então, o que é legal? Introduzir também o autoconhecimento para sua vida, que isso também vai te ajudar. Ah, tá bom, tem que limpar minhas emoções, mas não é assim simples, né? A gente sabe que a gente somos seres que estamos aqui para evoluir, então a gente passa por vários processos. Hora estamos bem, hora não estamos bem. Então é trazer o autoconhecimento para sua vida e começar. Como é que eu começo pelo autoconhecimento? Começa a pesquisar e estudar pessoas que estão trazendo isso. A Juliana é uma treinadora. Existem várias, né, treinadoras dando as pessoas a se conhecerem, né? A Raquel de Menezes, que já ajudou muita gente, né, Ju? A Bastante. Elaine Orives, maravilhosa. O Hélio Couto, maravilhoso também. Então, é só você escolher um treinador que você se identifica e começar a ler livros de autoconhecimento, pegar esse conteúdo que tem aí na internet riquíssimo, e daí você vai começar a entrar nesse mundo, daí você vai querer só se conhecer cada vez mais e cada vez mais, tá? Então, isso vai te ajudar nos processos também, além da meditação que eu já havia citado, né? Então, vamos lá. Eu ia falar da vibração, mas eu já falei. O que eu queria falar aqui para vocês também? Do Ho Oponopono, gente. O Ho Oponopono da nova era, já que a gente está falando aí de autoconhecimento e como limpar aí as emoções. Eu gosto muito do Ho Oponopono da nova era, não sei se vocês conhecem. É uma técnica canalizada por uma pessoa que se chama Luciana Torresi, tá? Ela é um canal. Então, ela canalizou o Ho Oponopono da nova era. O que ele se resume? Ele é um mantra, tá? Que se resume em 3 frases. Eu me amo, eu aceito, eu agradeço. As palavras têm poder, a gente já sabe disso. Então, essas 3 frases têm poder. Eu te amo é uma das palavras mais dizer, principalmente eu te amo, eu me amo. Eu tô falando para mim mesmo. Para mim é divino, tá? Então, eu me amo. Quando eu falo eu aceito, eu aceito a minha realidade, eu aceito o meu passado, os meus erros. Vou jogar isso para nutrição também, porque as mulheres, principalmente, gente, meu braço tá gordo, minha perna, minha barriga, o tempo inteiro a gente tá se diminuindo, né? A gente já tem que mudar essa conversa interna para começar. E outra, se eu quero mudar o meu corpo, eu tenho que aceitar ele primeiramente como ele é. Então, se eu não gosto da minha barriga, ela só vai mudar no dia que eu amar ela. Tá? Enquanto isso, você não transforma. Então, eu me aceito do jeito que eu estou, para mim poder me transformar. Isso é para tudo na sua vida. Eu aceito as pessoas que aparecem, que são grandes mestres, mesmo que me trazem dor, para me transformar. Tudo é para o bem.
Eu aceito a minha condição financeira, se tá boa, se não tá. Eu aceito o que o universo está trazendo. A gente está vivendo numa época de pandemia, né? Então eu tenho que aceitar a minha realidade para mim conseguir transformar ela. E eu agradeço. Então, é uma das melhores coisas para você elevar a tua vibração. Então eu tenho que vibrar alto, né? E quando eu agradeço, eu sempre falo brincando assim, tem um anjinho o dia inteiro do teu lado anotando o que você está pensando, o que você está sentindo. Então você fala, tô em falta, ele fala falta, né? A pessoa quer falta. Tô reclamando de tudo, do trânsito, do meu carro, da minha casa, das pessoas. Ah, então você quer mais disso, porque você só tá falando disso, então você quer mais, né? Você quer mais pessoas que estão reclamando do teu lado, então o universo começa a te mandar mais de tudo. E quando você agradece com gratidão mesmo e amor, o que você tem, o universo pensa, ah, ela quer mais disso. Então, nossa, eu agradeço a minha casa maravilhosa. Ah, que legal, vou dar mais casa, vou dar uma casa maior, vou dar uma casa melhor. Eu agradeço o meu corpo. Ah, que bom, né? Eu agradeço a minha alimentação. E assim você vai, gente. Agradeço tudo que você tem e entra nesse fluxo aí da gratidão que a sua vida, ó, muda. Você faz um start de um nível para outro, tá? Então, Show o de bola. Ho'oponopono o Ho'oponopono ele traz isso. E você pode fazer de várias formas essa técnica, tá? Então você pode falar, eu vou falar para vocês como vocês fazem, mas você pode fazer de várias formas. Então você se conecta, né, com você mesmo e você fala divindade que habita em mim. Purifica. Purifica todos esses sentimentos que eu identifiquei como crença. Purifica, você conta a historinha que você está passando, tá? Purifica o meu nível autossabotador, que eu não consigo andar para frente. Toda vez que a minha vida está melhorando, eu mesmo vou lá e consigo me sabotar, tá? Isso acontece muito, 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 muito. Então você vai identificar o que você precisa limpar. Então, limpa em mim. Se você precisar de mais saúde, limpa os registros que tem nas minhas células. Limpa e me traz saúde. E aí, quando você fala o que você quer, no final, você simplesmente fala as 3 frases. Eu me amo, eu aceito e eu agradeço. Isso vai causar um vórtice de energia ao redor de você, de transformação. E é imediato, gente. É só fazer. Faz qualquer horário, faz quantas vezes você quiser no dia. Se quiser fazer de forma simples, divindade que habita em mim. Limpa isso. Eu me amo, eu me aceito, eu agradeço. Ou só fala a frase. Ah, só lembro da frase. Ou só quero falar eu me amo. Eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. E aí você vai transmutando e se transformando. Tá? Vale muito a pena fazer essa técnica. Eu gosto muito dela. Eu passo para a maioria aí, todos os meus pacientes. E dá muito resultado, porque tudo que eu passo para os meus pacientes já foi testado em mim mesma, gente. Eu sou a minha transformação. Show de bola, amor. Então é Muito isso. bom. Muito bom mesmo. O Insta vai derrubar a gente daqui a pouquinho, então eu não vou conseguir ler mais questões, porque não vai dar tempo de você responder. Mas é o que eu falei, pessoal, procura a gente no direct, né? Sigam a Monique Você tá no Insta, você tá em outras redes sociais, Mo? Sim, no Instagram, no Facebook, tá? Pode me seguir em um dos dois. Bacana, e se não achar, me pede que eu Monique passo as redes sociais, quem quiser o contato. E travou aqui para mim. E pera que travou. aqui. Eu vou tomando uma aguinha. Não, eu ia falar só para você deixar uma mensagem final, Mo, porque a gente já vai ser derrubada mesmo. Então, deixa uma mensagem final pro pessoal e a gente encerra. E te agradeço demais por ter vindo aqui. Apesar de ter travado, o pessoal ficou firme aqui com a gente. Agradeço bastante, interessou muito o assunto pro pessoal. Vamos ver se a gente consegue despedir, né, amiga? Porque na hora... Que bom. Muito obrigada, Juliana. É um prazer enorme estar aqui. Que a gente faça mais lives, mas muitas vezes. E pessoal aí, ó,